Fala, fiel! Um monte de notícia do Papão, show de bola. Sabadão a gente vai falar um monte de coisa para vocês. Tem jogo do Papão amanhã, Curuzu lotada contra o Botafogo. Vai ser a nossa primeira vitória em casa. A gente vai confiar, a gente acredita nessa vitória. Papão comprou casa para ampliar a Curuzu. Tem dois jogadores provavelmente indo para o Flamengo. A notícia é muito quente. Tem treino hoje às 16 horas. Para quem quiser ver o Papão, pessoal, te inscreve no nosso canal. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno. Aperta o sino das notificações para você receber os vídeos. Clica no gostei, hype o vídeo, pessoal. Vamos lá, tamo junto. Bom, sei lá, gente, é tanta notícia. Vamos começar pelo treino. Bom, o Papão ele vai fazer hoje um treino aberto, mas a única cobrança é 1 quilo de alimento não perecível. Segundo o Paysandu, o Gabriel Mesquita fez até um vídeo nos canais do Paysandu. É uma parceria entre o Papão e o Tribunal Regional do Trabalho. E aí, quem for prestigiar, quem for ver esse treino às 16 horas de hoje, tem só que levar 1 quilo de alimento não perecível. É uma ação solidária, né, do Papão com a Justiça, e importante lá prestigiar quem quiser ir, quem quiser acompanhar o Papão nesse último treino. Vai ser um treino festivo, vai ser um treino, aquele me engana que eu gosto, né, mais para fiel ver para esse jogo de amanhã contra o Botafogo da Paraíba, um jogo difícil, um adversário que é meio encravado com a gente, já nos deu muito trabalho, nunca fez jogo fácil com a gente. Então, é importante ir lá dar uma volta lá, prestigiar o treino, quem tiver em casa de boa, quiser ir lá ver os jogadores do Papão. É importante lá, pessoal. Treino semi-aberto hoje, porque tem que levar o alimento não perecível, tá bom? Pessoal, vamos lá. Além disso, uma outra notícia aí que tá. Vou dizer a fonte, para não dizer que é da minha cabeça. Na Rádio Clube ontem, o Jim Menezes falou que o Brian e o Henrique estão prestes a ser anunciados pelo Flamengo, tá? Ele ainda falou que seria de 1 mês a 1 mês e meio, no máximo, vão ter esses anúncios. Isso significa o quê, pessoal? Provavelmente é a mesma situação do Pedro Henrique, mesma não, parecida, na verdade, que eles podem ir provavelmente para o sub-20 do Flamengo. O Flamengo ficar observando melhor eles, lapidando eles. Eles estão vendo potencial nesses dois jogadores. A gente sabe que eles têm potencial. O Henrique nos últimos jogos tem feito umas besteiras aí, mas a gente sabe que é um bom jogador. Tá? O Brian chegou a ser titular do Paysandu naquele primeiro reparte, estava jogando muito, muito bem até a expulsão. Depois disso ele não se firmou mais, mas eu também gosto muito do futebol do Brian. E pessoal, o Flamengo não é besta, né? O Flamengo tem olheiro em tudo que é lugar. O Flamengo tem gente que observa jogador, principalmente esses jogadores jovens. O Brian é muito novo, se eu não me engano, o Brian tem 17 anos, pessoal. O Henrico também é muito novo, tem 20 anos. Então, o Flamengo está investindo em jogadores que ele sabe que pode render frutos no futuro. O Paysandu, eu sei que com o Henrico ele já renovou até 2028. Acredito que com o Brian ele tenha renovado até 2027. Então, são mais dois jogadores que provavelmente o Papão vai lucrar. E é importante ele fazer o que ele fez com a situação do Pedro Henrique, tentar manter os jogadores até a final da Série C, tentar conseguir percentual nas futuras vendas deles, porque são jogadores, sim, que vão render frutos para o Flamengo, e também a gente tem que ter alguma coisa aí de respaldo para o Papão, né, pessoal? Eu acho assim, o Paysandu está fazendo essa, sei lá, parceria com o Flamengo, né? Porque com certeza os caras do Flamengo agora estão mais inseridos aí, estão observando mais os jogadores do Papão, a gente sabe como é que isso funciona. E aí também pode ser uma ida e volta, né? De repente, jogadores do Flamengo, claro, do sub-20, jogadores mais jovens, que não estejam sendo aproveitados, podem ser futuramente, não digo nem para agora, mas futuramente, serem contratados, emprestados pelo Papão, né?
para criar mais experiência e tudo. Tem jogadores que vieram assim, depois tiveram até um certo sucesso no futebol brasileiro, né? O Ailon, lembra do Ailon? O Ailon, ele veio, se eu não me engano, do Internacional, para o Paysandu muito jovem, ele fez um campeonato da Série B muito bom. Hoje em dia o Ailon já rodou por vários clubes, né? Thiago Martins também, se eu não me engano, ele veio do Palmeiras, e um zagueiro, vocês lembram, em 2015. Então o Paysandu tem essa condição de poder estar também, além de estar vendendo esses jogadores para o Flamengo, o Paysandu pode também estar recebendo alguns jogadores de qualidade, porque a gente sabe que o cara que joga no Flamengo, mesmo sub-20, ele tem qualidade, ele tem futebol, né, pessoal? Isso é importante porque é mais um incentivo, é mais um motivo para o Paysandu ter muito cuidado com a base, fazer um planejamento melhor para que isso aí a gente comece a lucrar, porque jogadores feitos em casa a gente pode vender e lucrar com isso, tá certo? Pessoal, pessoal, a casa. Só surgiu uma notícia ontem que o Paysandu comprou uma casa ao lado do Chaco, ao lado da arquibancada do Chaco, encostado, colado. Disseram até o valor, 650 mil, tá? Foi no Twitter no blog do Zé Maria Trindade. Ele fala isso, que o Paysandu comprou uma casa por 650 mil e o Paysandu vai demolir a casa para aumentar, para ter uma ampliação da Curuzu, né? Naquele lado ali, o Paysandu vai, segundo informações, aumentar a arquibancada ali do Chaco, né? Eu fiquei pensando ali, não sei se dá para aumentar, porque era bacana se fosse 2 andares, né? Uma arquibancada de 2 andares, ou então aumentar mesmo a quantidade de degraus. Aí tem que ver com o engenheiro, né? Ou então levar aquela arquibancada que a gente tem até o final ali do Chaco. Não sei como é que dá para fazer ali. Sei que vai ter o Paysandu estudo essa ampliação, já comprou a casa, 650 mil. Eu acho que esse dinheiro do Pedro Henrique aí que ainda está rendendo, né, pessoal? E assim, pessoal, eu acho assim que tudo que seja para melhorias para nossa casa é muito bom, para nossa Curuzu, e a gente sabe que precisa de muitas melhorias. A Curuzu tem que ser o estádio do Papão, mas tem que ter muito mais condições de abrigar a torcida, a fiel torcida bicolor. A gente não pode pensar só em aumentar a capacidade que tem que ter, claro, a gente pode botar, de repente, fazer uma Curuzu para 20, hoje em dia cabe 16.020 pessoas, a capacidade da Curuzu é 16.020 pessoas. De repente, a gente poder fazer uma Curuzu para 20 mil, para 22 mil pessoas, a Fiel, claro, vai lotar fácil, né? Principalmente nos jogos mais importantes, levar os jogos realmente para Curuzu. Outra informação que acabando esse ano vai ter troca de gramado da Curuzu, tá? Nosso gramado já tem 12 para 13 anos. Então, foi na Copa de 2014 que o Paysandu fez colocou esse novo gramado. Então, acabando essa temporada nossa, que acaba em outubro, né, pessoal? Acaba um pouco mais cedo. A Série C só vai até outubro. Então, o Paysandu já está decidido isso. O Paysandu vai fazer a troca completa do gramado da Curuzu, porque gasta mais dinheiro, ficar fazendo manutenção, tirando erva daninha, cortando grama, não sei o quê. Claro que depois de colocar uma grama nova também tem que fazer uma manutenção, mas aí isso é mais barato, né, pessoal? Então, o caro é colocar essa grama nova, deve ser alguns milhões, né, para colocar uma grama nova, não é tão simples, não é tão barato assim, principalmente uma grama de qualidade, mas a gente tem que pensar que é um investimento a longo prazo. Tu vais colocar uma grama que, na verdade, eles têm de vida útil no máximo 10 anos, pessoal. A informação dos engenheiros agrônomos é que uma grama bem cuidada, bem tratada, no máximo tem uma vida útil de 10 anos. A nossa já está com 13 anos, 12 para 13 anos. Então, a nossa já passou do tempo. É por isso que é muito difícil manter o gramado da Curuzu em condições ideais, tá? Então, o Paysandu tem essa informação que o Paysandu acabou a temporada desse ano, o Paysandu vai também trocar o gramado. Tem a questão da reforma da Curuzu e ampliação, mas aí, pessoal, eu acho que tem coisas que são emergenciais também. O Paysandu, ele poderia não, ele deveria já ver principalmente a ampliação do número de banheiros da Curuzu, né? Muito pouco banheiro.
principalmente os banheiros femininos, tem muita mulher indo para o estádio, legal isso pra caramba. As esposas, as namoradas, as irmãs, as filhas dos torcedores do Papão, elas, claro, também são torcedoras do Papão também, e é muito legal ter as mulheres no estádio, né? A presença delas é muito legal, muito maravilhosa, então elas precisam também ter um lugar para, claro, na hora de ir no banheiro e tudo, ser o básico do básico, ninguém está pedindo nada demais aqui, tá? Então, essa questão emergencial tem que ser feita, principalmente de ampliação do número de banheiros, acesso fácil a esses banheiros, tá? É importante demais. A gente sabe que já houveram algumas melhorias na Curuzu, mas isso aí é o básico do básico que tem que ser feito, tá, pessoal? A gente, quando vai para Curuzu, a gente se aborrece toda vez que a gente tem que ir no banheiro, tá bom? A gente que é homem, imagina as mulheres, né? Então, legal essa questão da reforma. Parabéns para o Paysandu, comprou a casa e tudo. Parabéns para essa questão dessa reforma. Não tem prazo, não tem data. O Paysandu, na verdade, não divulgou isso. O Paysandu não divulgou nem a compra da casa, tá? Foi informação. Então, é importante. O Papão, pelo menos, já tá de olho nisso. O Papão no rumo certo, crescendo, tá? O presidente Márcio Tuma também fez um vídeo na Papão, nas redes sociais do Papão, dizendo que vai ter transparência maior do que foi feito, do que foi gasto, vai ser divulgado isso nos canais oficiais do Paysandu. Muito legal, tá? A prestação de contas, realmente. E então é isso, pessoal. O Papão está melhorando nesse sentido. A gente tem que parabenizar em algumas situações. O Paysandu se organizou melhor, o Paysandu já vai pagar de novo o salário em dia, tá? Para jogadores e funcionários, então tá todo mundo recebendo em dia. E isso é obrigação, mas era difícil, era quase impossível acontecer nos últimos anos do Paysandu e agora está acontecendo. Por isso que o Papão também está fazendo uma campanha legal em todos os campeonatos que está entrando, tá certo? E o jogo, pessoal, o jogo de amanhã. Amanhã eu vou fazer uma espécie de pré-jogo, mas eu já vou falar algumas coisas aqui para vocês. O Botafogo ele vem de 2 derrotas, tá? Na Série C. Ele também não se classificou na Copa do Nordeste, então ele está numa fase mais ou menos lá para eles. Trocaram de técnico, o técnico deles era o Lisca, lembra do Lisca? O Lisca doido, como era chamado? Trocaram o técnico, saiu o Lisca. Essa semana, praticamente, entrou o Marcelo Fernandes, foi um treinador até que o Paysandu procurou, vocês lembram? Antes do Júnior Rocha, o Paysandu procurou o Marcelo Fernandes. Então, o Marcelo Fernandes foi contratado pelo Botafogo, vai ser o primeiro jogo dele, né? Então, para nós, a vantagem é que ele ainda não conhece muito bem o elenco. Agora, é a desvantagem também que os caras vão querer jogar muito para mostrar para o técnico, né? Toda vez que é primeiro jogo de treinador, sempre o time tenta se sobressair, os jogadores que não estavam sendo aproveitados vão tentar fazer uma excelente partida, mas o Papão vai vencer, a gente tem que acreditar nisso. Outra coisa, pessoal, eles são uma SAF, né? Eles são um clube empresa, né? Eles são uma SAF, então, mas tem uma certa organização, né? Em questão dessa SAF aí, mas só a critério de informação, não estou dizendo que SAF é bom nem que SAF é ruim, tem SAF boa, tem SAF ruim, com isso eu não estou falando que o Paysandu tem que virar SAF, não estou falando nada disso, tá? Só estou citando essa questão do Botafogo. E a gente, pessoal? E o Papão? Pois é, pessoal. Papão ir para esse jogo com um desfalque importante, vocês lembram? Quem é o nosso desfalque? Pedro Henrique, né? Pedro Henrique não joga esse jogo, né? E aí, o Papão vai vir como? Quem que vem para o lugar do Pedro Henrique? Vem o Brian, hein? Vem o Henrico, que fez besteira no meio da semana contra o trem, mas conversar, né? Garoto, é jovem, tem que chamar atenção, sim. Tem que chamar atenção, não precisa massacrar o moleque, não precisa dar punição, é chamar. Ó, Rico, tá bom, né? Bora ter calma aí, irmão, tá certo? Lance de expulsão, quando for um lance que tem que ser expulso, uma falta que precisa fazer para o cara não fazer gol, ainda vai lá, né? Mas questão de expulsão por briga, por troca de soco, de empurrão na área, isso aí não pode um jogador profissional fazer, pessoal, porque prejudica todo o time, tá? Então a gente não sabe se ele vem de Brian, vem de Henrico ou vem de Thiago Índio, hein? Thiago Índio, destaque na vitória do Papão contra o Trem.
não se espantem se ele colocar Thiago Índio na volância. Para falar a verdade, conhecendo o Júnior Rocha como a gente conhece, né? Pouco provável, né? Mas pode vir Thiago Índio, né? No ataque, vem Tylon, hein? Vem Tylon no ataque. Vocês acham que o Tylon começa jogando? Tem preparo físico para começar jogando? Vocês manteriam quem? O Thalisson? Vocês colocariam quem? O Hinkel? Hein? Qual o ataque do Papão? E o Juninho? É banco de novo? Papão tem várias opções aí para esse jogo contra o Botafogo. Eu vou falar tudo para vocês a partir de amanhã. Até a nossa zaga tem que ver se o Bruno Bispo realmente recuperou plenamente, né? Então, pessoal, é um jogão amanhã, 19 horas, pessoal. 19 horas na Curuçu. É um horário assim meio, né? Não é dos melhores, mas também não é tão ruim, né? 19 horas, domingão, né? O cara almoçou com a família. O pessoal que está vindo do feriadão dá tempo de chegar, dá tempo de ir para Curuçu, né? Para a gente lotar Curuçu, para a gente ir atrás da nossa primeira vitória. A gente vencendo o Botafogo, pessoal, a gente vai para 11 pontos. A gente consegue chegar bem próximo, né? Cada vez mais próximo da classificação, que seria provavelmente com 30 pontos, está super certo, 28, 29 já pode até garantir, mas a gente tem que pensar em fazer logo esses 30 pontos, até porque não esqueçam, pessoal, a gente tem uma sequência de jogos agora que, né, se a gente puder logo tentando resolver nossa vida na Série C, ou pelo menos adiantar o nosso lado, é melhor. A gente vai ter esse jogo contra o Botafogo, quarta-feira a gente já vai para Marabá jogar uma semifinal de Copa Norte, que é só um jogo. No dia 9, no outro sábado, já é o Anápolis, e assim a banda toca. Já tem jogo dia 13 contra o Vasco, já fiz um vídeo falando para vocês, e dia 17 já tem o Caxias. Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Te inscreve no nosso canal, aperta o sininho das notificações para você receber sempre os nossos vídeos. Clica no gostei, hype o vídeo, pessoal. Tamo junto. É nóis, papão. É nóis, fiel.